Reconhecendo relacionamentos tóxicos. Boa noite, Tatiane Monteiro por aqui, terapeuta e mentora, e hoje eu quero compartilhar com vocês esse assunto que é de extrema importância. Como nós podemos reconhecer os relacionamentos tóxicos? Boa noite para quem está entrando agora. Será que existem aí alguns padrões, alguns sinais que mostram, que apontam para um relacionamento tóxico? Sim, existem. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O primeiro sinal que eu quero abordar com vocês é manipulação. Não existe relacionamento tóxico sem algum tipo de manipulação envolvida. É quando, por exemplo, o parceiro ele quer controlar o estilo de roupa da outra pessoa, o tipo, de roupa que a outra pessoa tem que usar. Ele obriga a pessoa a usar um determinado estilo de roupa e a outra pessoa se vê obrigada a usar. Existe a manipulação financeira, por exemplo, onde um dos cônjuges manipula o outro para que ele o banque financeiramente, para que ele assuma toda a responsabilidade financeira do casal. E ele vai usar isso de muita persuasão, de muita chantagem emocional, até mesmo ameaças mais agressivas, ou até mesmo violência física, violência verbal. São as ferramentas que ele poderá usar para coagir e intimidar a pessoa com a manipulação. Você que está aí me ouvindo, será que você já passou por isso? Será que de alguma forma, em algum relacionamento, você já foi manipulada? Será que já manipularam você? Quais foram as manipulações que você já passou e que no momento você não se deu conta? E a pessoa que está no relacionamento, quando o outro é abusivo, ele é tão persuasivo, ele é tão manipulador que ele consegue fazer toda a manipulação sem que a pessoa vítima perceba. E ele é tão manipulador que coloca a vítima em posição de culpado. Isso é muito frequente, por exemplo, em casos de pessoas que possuem traços de narcisismo. São os narcisistas, eles são peritos em manipulação. Eles manipulam a outra pessoa com tanta maestria que a pessoa ela se vê presa em uma verdadeira rede, em uma verdadeira teia, como se fosse uma teia mesmo. E a pessoa se vê presa naquela situação e ela não consegue sair. Ela não consegue nem perceber a real situação que ela se encontra. E essa pessoa com traços narcisistas consegue fazer com que a vítima se sinta culpada. Ele culpabiliza a outra pessoa e ela acredita que ela é a culpada por tudo que não dá certo. É aquele cara que possui, esse traço de narciso, que ele vai ser violento, ele vai ser agressivo e vai falar assim para a parceira: é você quem me tira do sério, é você quem me estressa, eu perco o controle por sua causa, é você quem me deixa assim, a culpa é sua, você faz tudo errado. E ele vai jogando a culpa para cima da parceira e a parceira assume aquela culpa e ela se sente péssima.
onde também, consequentemente, ela tem a sua autoestima totalmente destruída e ela acredita que ela é culpada, que ela é a culpada nesse caso. E ela vai desenvolvendo ali até mesmo quadros de depressão, ansiedade, pânico, dentre uma série de outras coisas. Essa expressão, né, relacionamento tóxico, não é à toa. É tóxico porque adoece, é tóxico porque faz mal, é tóxico porque aprisiona. E existe aí um fator também muito interessante: ninguém se enfia em um relacionamento tóxico do nada. Nada é do nada. Não existe comportamento sem causa, é o que eu sempre digo aqui para vocês. Geralmente, a pessoa que entra em um relacionamento tóxico, infelizmente ela só está repetindo, reproduzindo um padrão adoecido que ela já viveu, que ela já conhece desde a sua infância. Tá ficando claro para vocês? Vocês podem compartilhar aqui comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, compartilhar até mesmo alguma experiência, vocês fiquem à vontade. Tá ok? Posso continuar então? Dependência emocional. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Geralmente, em um relacionamento tóxico, existe alguém que é o dependente emocional. Claro que nem todas as vítimas, né, em relacionamentos tóxicos sofrem de dependência emocional, mas o fato é que na maioria das vezes existe sim a dependência emocional envolvida. O dependente emocional, ele se vê ali tão dependente do outro por causa de uma carência afetiva grotesca que ele carrega em si desde a infância, que ele se vê à mercê do outro. Ele depende do outro. É como se o outro parceiro fosse o ar que ele precisa para sobreviver. E sem aquele outro, ele não consegue se ver na vida. Ele precisa ter alguém ao lado, mesmo que seja alguém abusivo, mesmo que seja alguém que lhe faça mal, alguém que lhe maltrate de alguma forma, alguém que abuse dele de alguma forma. Mesmo assim, ele prefere passar por isso. Óbvio que isso é inconsciente, a pessoa ela não se dá conta. Ele prefere passar por isso, ele se submete a isso porque ele não consegue ficar sozinho. Ele não tem estrutura emocional, nem maturidade emocional para ficar sozinho. Ele prefere estar ao lado de alguém, mesmo que seja em um relacionamento totalmente tóxico, adoecido, do que permanecer sozinho. Não estou dizendo aqui que é para a pessoa ficar sozinha, mas é o contexto. Ele prefere estar em um relacionamento onde ele não é valorizado, não é respeitado, é abusado, seja qual forma for, do que simplesmente ficar sozinho. E por trás, ou melhor, por trás, ao lado, né? Ao lado, acredito que seja a expressão mais adequada, ao lado de um dependente emocional, fatalmente terá uma pessoa abusiva. E é uma relação tão adoecida, mas tão adoecida, que um precisa do outro para se nutrir de alguma forma. O dependente emocional, ele precisa do outro, ainda que abusivo, para se sentir validado. Pelo menos eu tenho alguém na minha vida, pelo menos eu não estou sozinha. Eu estou em um relacionamento, independente de qualquer coisa, tem alguém ali. É mais ou menos assim que pensa o dependente emocional. Em contrapartida, o
abusivo, que é a outra pessoa, ele precisa ter alguém, ele é tão carente também, que ele precisa ter alguém que precise dele. Alguém que esteja ali, como se diz no popular, sendo o capacho dele, o tapete para que ele possa pisar. Ele tem essa necessidade de ter alguém que esteja ali totalmente subserviente a ele, totalmente à disposição dele, porque o dependente emocional, ele se coloca nesse papel de total disponibilidade para o outro. E quando o dependente emocional faz isso, qualquer pessoa, né? Às vezes nem é questão de dependência emocional, mas na grande maioria das vezes é. Quando a pessoa se coloca muito disponível para o outro, ao mesmo tempo ela está se colocando indisponível para si própria. Perceba essas pessoas que estão ali totalmente disponíveis para o outro, pessoas que são prestativas ao extremo, solícitas, né? Conhecidas como pau para toda obra, precisou, pode contar com elas, não importa o dia, não importa o horário, ela está sempre ali, à disposição. Essas pessoas possuem traços de dependência emocional, porque ela está tão voltada para o outro, ela está tão disponível para o outro, que ao mesmo tempo ela se coloca indisponível para si. E quando ela está totalmente voltada para o outro, e com isso ela vai, com o tempo, se anulando, ela deixa de ser quem ela perde a sua identidade conforme o tempo vai passando, porque ela deixa de ser quem ela é. Às vezes ela assume uma persona, né, um papel, um self, como nós dizemos na psicanálise, que não é o dela. Ela se torna alguém que ela idealiza para agradar o outro. Ela imagina, então, se eu for de tal e tal forma, o fulano vai gostar de mim. Se eu for assim e assado, o fulano não vai me rejeitar. Se eu for de tal forma, o ciclano vai me aceitar. Ela faz de tudo para ser aceita, ela faz de tudo para não ser abandonada, ela faz de tudo para não se sentir rejeitada. Então, entendam que em relacionamentos tóxicos, não é na verdade o relacionamento que está adoecido. O relacionamento adoecido é apenas o reflexo dos envolvidos nesse relacionamento. Ou seja, o adoecimento começa nos indivíduos, nas pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. É o casal que está adoecido emocionalmente, mesmo que seja apenas um. Quando um do casal está adoecido emocionalmente, já é o suficiente para adoecer todo o relacionamento. Tá ficando claro para vocês? Pode mandar pergunta aqui para mim, vamos interagir. Eu amo a participação de vocês. Bianca, Rosângela, Vitória, tudo bem? Será que vocês já se viram em relacionamentos tóxicos? Eu já estive em relacionamento tóxico por conta de dependência emocional. E a dependência emocional, ela gera uma grande cegueira na pessoa. A pessoa não vê aquilo que é óbvio. Ela vê tudo cheio de florzinhas, é uma grande ilusão. O dependente emocional no relacionamento amoroso, ele se torna uma pessoa extremamente iludida. E isso tem relação com a imaturidade. As pessoas que na vida adulta possuem traços de dependência emocional, eles trazem isso desde a infância por conta da carência. Faltou pai,
faltou a presença paterna, uma presença saudável, faltou a presença da mãe, enquanto uma presença saudável, dentre uma série de outras coisas. Faltou. E a criança, na sua inocência, ela acredita que tudo é perfeito, né? No mundo infantil, no mundo imaginário da criança, ela imagina que tudo é perfeito, que não existe defeito. Então, a pessoa que vai para a vida adulta, levando a dependência emocional, né? Por conta dessas questões que não foram resolvidas, ela fica nesse mundo imaginário idealizado de perfeição, que é totalmente do infantil. Se for caso de trauma, se a pessoa, né, está envolvida em relacionamento tóxico por conta de trauma mesmo, ela está apresentando ali sim uma imaturidade emocional. Porque quando acontece o evento traumático, o fato que traumatizou a pessoa, ela fica ali fixada na idade que aconteceu o evento traumático. Kelly, boa noite, que bom ter você aqui, saudades. Então, por exemplo, uma criança que sofreu um trauma aos 5 anos de idade. Vamos pensar em um abuso sexual, por exemplo. Então ela ficou realmente traumatizada nesse caso. E ela vai para a vida adulta com essa imaturidade. Ela vai apresentar alguns aspectos de 5 anos de idade mesmo na vida adulta. É aquela mulher totalmente iludida que tá ali com um cafajeste do lado dela, um traste, um embuste, e ela olha, ela vê naquela ilusão por conta do trauma, um príncipe com a dependência emocional envolvida, porque dependência emocional é sintoma de trauma. É aquela mulher iludida, é aquela mulher onde todo mundo tenta alertar, fala, fulana, sai dessa enrascada, abra teu olho. Esse cara que tá aí com você só quer se aproveitar de você. Isso daí não presta, isso é fim de carreira. Você merece alguém muito melhor. Se deu ao respeito, se deu ao valor, enfim, as pessoas tentam alertar, né? Porque na vida real é isso que acontece. Geralmente tem alguém que percebe e tenta alertar. Só que a pessoa que tá ali no trauma, na dor emocional, sofrendo de dependência emocional, ela fica iludida, ela não consegue ver o óbvio, ela não consegue ver essas características, né? Esses defeitos. Para ela tá tudo lindo e maravilhoso. E em muitos casos assim de relacionamento abusivo, a gente sabe, infelizmente, que chega às vias de fato. Não fica só na agressão física, ali na violência física. Quantas mulheres que, infelizmente, até homens também, né? Existem também mulheres abusivas. Quantas pessoas que estão envolvidas ali em relacionamentos adoecidos que acabam perdendo a própria vida, sendo assassinadas pelo outro. E vira estatística, e vai parar nos jornais, aí vai lá no Cidade Alerta, por exemplo, e por aí vai, vira estatística. Aí fala lá, né, nos noticiários, fulano matou fulana, fulana matou ciclano, a machadada, faca, tiro, enfim. Só que nessas notícias, que são muito tristes, não é falado fulano morreu de trauma, fulano foi assassinado por causa da dependência emocional, Beltrana foi morta por conta de um abusador, de um narcisista. Não se fala isso nos noticiários, porque a pessoa só vai ver ali a causa, mas ninguém, quer dizer, o fato, ninguém sabe o que está envolvido por trás, né? E eu não estou falando isso para passar pano, não, mas é a realidade. E outra coisa que é muito importante que eu quero falar para vocês, o emocional, quando ele está adoecido, portanto,
comprometido é algo tão delicado que vai refletir, reverberar, atingir o caráter. É isso mesmo, caráter. Dependendo do nível de adoecimento emocional, a pessoa também terá consequências no caráter, apresentando assim falhas de caráter. Um caso clássico é o narcisista. Existe narcisista bonzinho, que faz o bem, que ajuda as pessoas? Deliberadamente não. Só se for uma farsa para conseguir se beneficiar de alguma forma. Porque o narcisista, ele quer o benefício, ele quer a vantagem, ele quer se sair bem de alguma forma, ele quer tirar proveito em cima de alguma situação, em cima de alguém. Então, só para vocês entenderem o quanto que um emocional adoecido pode atingir o caráter de uma pessoa. Tá claro isso para vocês? Tá dando para entender? E sobre relacionamentos adoecidos, abusivos, os relacionamentos tóxicos, né, tão falados hoje em dia, eu tenho um convite especial para você. Se você ainda se vê nessa situação, já passou por isso, não está mais em um relacionamento tóxico, mas vê em si ainda sequelas, percebeu que ficou afetado de alguma forma, com alguma limitação, com algum bloqueio, com alguma trava, ou consegue se reconhecer, não, eu me envolvi com fulano, tive um relacionamento lá no passado que me marcou tanto de uma maneira negativa, me machucou tanto que me traumatizou. Se você, mulher que está aí me ouvindo, se identifica com essa situação, eu te convido a participar comigo de um grupo terapêutico que se chama Mover. Será um ambiente totalmente seguro, acolhedor, onde nós trabalharemos as questões emocionais que podem estar te aprisionando, te limitando, te prejudicando de alguma forma. Talvez você que está aí me ouvindo esteja com alguma dificuldade, você não consegue romper. Aí você percebe, por exemplo, no seu profissional, que você andou até certo ponto, depois você parou, você estagnou, você não conseguiu sair dali e você não consegue mais desenvolver, crescer, avançar. Ou então é você que está me ouvindo e percebe que ainda possui grandes dificuldades no relacionamento com seu esposo atual ou até mesmo com os seus filhos. Ah, Tati, eu não consigo. Eu amo muito, só que eu não consigo me comunicar de uma maneira sadia. Eu explodo muito facilmente. Eu sou hoje uma mulher reativa. Vem falar um A para mim, eu já falo B, C, D, já saio com 10 pedras na mão e depois eu me arrependo, porque não era como eu gostaria de agir. Se você também se identifica comigo, vem fazer parte desse grupo terapêutico. Grupo Terapêutico Mover. Sabe por que esse nome? Porque vida só acontece em movimento. E se você ainda possui questões emocionais não tratadas em você, dores emocionais que ainda estão presentes na sua vida, você vai parar em algum momento ou você já está parada, paralisada, não conseguindo avançar, com dificuldades em crescer, em se desenvolver. Boa noite, Elaine, que bom ter você aqui. O emocional adoecido, ele compromete todas as áreas da nossa vida, compromete até o espiritual. Então, venha participar comigo desse grupo terapêutico com parcelas mensais de menos de R$40. Isso mesmo, parcelas mensais por menos de R$40. E você terá acesso a esse grupo, onde semanalmente nós trabalharemos as questões emocionais que hoje estão te prejudicando de alguma forma. Aí você pode dar a desculpa assim, mas Tati,
eu não sei o que é isso, nunca participei. Fica tranquila, é um ambiente extremamente sigiloso. O que acontecer ali, ficará ali em segurança, você estará acolhida, eu estarei à frente dando todo o respaldo e apoio que você precisa, conduzindo todo o trabalho terapêutico. E financeiramente, eu te digo que é muito mais acessível, por exemplo, do que terapia individual. Aí você pode falar assim para mim, ai Tati, eu tenho vontade de fazer terapia, eu sei que eu preciso, e eu digo, todo mundo precisa, tá? Até eu. Você faz terapia, Tati? Claro, principalmente porque eu sou terapeuta. Todo mundo precisa, uns precisam de algo mais profundo, outros precisam menos, mas todos nós temos questões que podem ser melhoradas, aperfeiçoadas no nosso emocional. Certo? Se vocês quiserem saber mais, podem me chamar no privado, que eu estarei ali totalmente disponível. Eu pretendo começar esse grupo quanto antes, então se apressem, entrem em contato comigo, certo? Os encontros, gente, serão online, através do Google Meet, uma vez por semana. Que dia, que horário ainda vai ser definido. Se der certo, sábado à tarde, mas aí a gente conversa para definir o dia e o horário, né, que seja melhor para todos. Combinado? Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, onde nós falamos um pouquinho sobre como reconhecer relacionamentos tóxicos. E preste atenção, se você identificou algum ponto aí no seu relacionamento, então abra os teus olhos. Pode ser que você esteja em um relacionamento tóxico e você não tenha se dado conta. Quer conversar mais sobre isso? Pode me chamar no privado que eu também fico à disposição. Muito obrigado, tenha uma excelente noite e amanhã eu volto para nós conversarmos mais um pouco sobre relacionamentos tóxicos, certo? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.